Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Manchete Entrevistas comigo. Hoje abordando assuntos interessantes para todos os públicos. Vamos falar sobre emagrecimento, qualidade de vida, reposição hormonal. Para isso, convidamos o médico nutricionista, especialista em emagrecimento e também, claro, por que não, qualidade de vida, Dr. Diego Mota. Obrigada, Diego, por ter vindo, pela sua presença. Paulo, obrigado a você, que é uma amiga de muitos anos, e uma pessoa, assim, uma profissional que eu sou suspeito para falar, tá? Gosto muito de você e também dar os parabéns a você, toda a sua equipe, pela realmente uma estrutura que eu não conhecia. A gente que é campista, né, quando a gente vê realmente as pessoas investindo em campos, isso é um bom sinal que algumas pessoas ainda confiam na cidade. E principalmente Então, investir em comunicação de qualidade, né? por quê? Eu falo que a comunicação, né, nós que já estivemos juntos em vários momentos, várias sim. oportunidades, né? Quando você fala num canal como esse, que tem um público que pega, que realmente tem uma capacidade de chegar até as pessoas muito grande, nós estamos levando informações que muitas vezes essa pessoa que está assistindo, ela não tem acesso ao médico, ela não tem acesso à equipe realmente, ou até informação. Quando vocês disponibilizam esse tempo, automaticamente vocês estão fazendo um serviço. É uma prestação de serviço, Exatamente. né? Importante. E o tema de hoje, a gente vai falar de qualidade de vida, de reposição hormonal. Vamos começar, inclusive, por esse. A reposição é um tema que envolve muitos mitos, né? Muitas dúvidas. Eu queria saber o seguinte de você, Diego. Ela é realmente esse bicho de 7 cabeças? É um tema problemático? Ou a reposição hormonal é um tratamento mal compreendido? É um pouco de cada coisa que você falou. Te Tá? enrolei agora, né? Então, se fosse uma prova, eu tinha que marcar aquela. Todas as alternativas estão corretas. Tá? O que acontece? Nós temos que entender que são coisas distintas. Uma reposição hormonal, o que é você repor? Eu vou repor uma mesa que quebrou, uma cadeira, uma coisa assim. Você está repondo uma coisa que não tem mais, ou no caso do hormônio, né? A pessoa chegou a uma certa idade, ou tem alguma doença, ou alguma questão dela pessoal que atrapalhou a produção fisiológica, ou seja, que atrapalhou a produção natural do corpo dela, e pela deficiência, pela incapacidade de produção, no caso aqui dos hormônios, ela tem danos, tá? Então, quando você repõe o que está faltando, exemplo, reduziu a testosterona, você repõe em doses compatíveis ao corpo humano, tá? E é o segundo caso que eu vou falar daqui a pouco. Que é esse aí que gera polêmica e, infelizmente, queima as pessoas que fazem reposição e que também utilizam. Então, uma mulher que tem que repor um estradiol, ela chegou ali aos 40 anos, tem aqueles calorões, os famosos fogachos, né, aquelas ondas de calor que vem. Ou até mais nova, tá? Porque às vezes, em 10 anos antes, ela já sente alguns sintomas, mesmo não estando na menopausa, tá? Ou um homem com 40 anos, hoje até os homens mais jovens, né, com 35, até um pouco menos, por questão de estresse, atividade, sedentarismo e por aí vai, eles têm uma baixa hormonal. Aí com a baixa hormonal nos dois casos, né, as pessoas associam muito a questão de libido e músculo, né, porque é o que chama a atenção realmente das pessoas, mas não é só isso. Piora o sono, irritabilidade, qualidade de vida e por aí vai. Então, nesse cenário que realmente existe uma indicação, foi feita uma avaliação médica e você tem que fazer a reposição, é ótimo para o paciente. Porque o hormônio em baixa, ele também causa doenças. Não só essas que eu citei aqui, esses desconfortos, tá? Risco cardíaco, risco de câncer, risco de ter resistência à insulina e por aí vai. Mas tem aquele pessoal também que, aí eu concordo, tá? Que isso aí tem que ser, já é proibido, mas tem que ser combatido, que é o pessoal que usa para fim estético. Eu tenho que falar que eu sou contra porque eu sou médico e a classe médica é contra, mas eu concordo com eles. Por quê? Um exemplo aqui simples, uma pessoa que vai usar uma reposição, vai fazer uma injeção a cada 15 dias. Ele vai ao médico, repetindo, faz os exames, são vários exames, não é chegar lá só com sintomas, tá? Constatou que tem que usar. Ele vai fazer uma reposição de 15 em 15 dias. Então, vai lá, uma injeção, então tem implante hormonal, tem gel, tem um monte de coisa. Mas olha lá, uma a cada 15 dias. A pessoa, aí, no caso, o homem ou a mulher, que vai usar uma reposição para fim estético, vai usar 4, 2, 5 aplicações por semana.
Aí vai acontecer o quê? Um suprafisiológico. Repetindo, o fisiológico é o compatível ao corpo humano. O supra é o que está acima. Aí sim, quando você tem muito hormônio, você pode causar grandes problemas. Então é esse excesso e a não indicação, de acordo com os exames, né, e com relatos clínicos, é que realmente ocasionam, acarretam alguns problemas. Isso é o que a gente pode chamar do chip da beleza, que as pessoas falam? Perfeito, perfeito. Vamos lá, o chip da beleza nada mais é do que um comprimido estéreo, tá? Aí você faz um pequeno corte no paciente. Existem vários locais que você pode colocar, né? Mas normalmente aqui na região, um pouco abaixo da região lombar, e você faz essa reposição do hormônio, porque é a mesma testosterona na injeção, no gel, no comprimido barra chip, é bom falar para o pessoal de casa entender, apesar de ser um termo médico, né? É um termo proibido para os médicos, falar chip hormonal, porque não é um chip, é um comprimido, mas as pessoas de casa estão repetindo esses dois termos, chip barra comprimido estéreo, para poder o pessoal de casa entender. Quando você coloca doses elevadas, um exemplo, a produção do homem, em média, é 7 miligramas de testosterona por dia. Se eu colocar o número de comprimidos que vai liberar 15, 20 miligramas, eu estou fazendo uma reposição paraestética e suprafisiológica. Aí eu estou errado. Ah, sim. A mesma coisa vale na injeção. Estamos usando a injeção de 15 em 15 dias para a reposição. 14, 14, 12, 12, aí depende de cada paciente, mas uma média é essa. Se usou 2 por semana, 3 por semana, já não é uma reposição. É algo suprafisiológico e normalmente quem faz isso, eu acho que quase 100% das vezes, é buscando o benefício estético que dá. Que realmente, tá? Não estou estimulando aqui ninguém a fazer, que não pode fazer, que fique bem claro, nós não estamos aqui para isso. Estamos dizendo que se você usar para fim estético, você corre risco, e além de ser proibido pelo Conselho de Medicina, pela Anvisa, por todos os órgãos competentes. Mas se a pessoa usar, e a pessoa usa, né, de forma equivocada pela milésima vez, para fim estético, ela está correndo risco, mas quando usa muita quantidade, ela tem um ganho de massa muscular muito mais acentuado. Essa é a verdade. Ela vai ganhar massa muscular muito mais rápido, vai perder gordura muito mais rápido, mulher perde celulite, reduz. Só que eu pergunto a você, que aí quando a gente fala esses benefícios, o libido vai lá em cima. A gente fala com vocês esses benefícios e a pessoa fica animada. Mas a que custo? Ao custo da sua vida? Ao custo de ter um ataque cardíaco? Ao custo de você ter uma doença grave? Então não vale a pena fazer isso. Não vale a pena. Eu ia falar de libido um pouco mais à frente, mas já que você citou, já vou pegar na sua onda. É possível recuperar uma libido? A gente já ouviu vários relatos de mulheres e de homens também, né, que perdem o prazer ali no ato sexual, não tem vontade, não tem... E não só na questão do sexo propriamente dito, mas na vida, no dia a dia, não tem gás, não tem aquele brilho. É possível recuperar? Sim. A boa notícia para quem está assistindo é sim, independente da sua idade. Lógico que nós estamos falando aqui, nós temos que entender que a libido, realmente, que o desejo sexual, tanto nas mulheres como também nos homens, não depende só de hormônio, não depende só de vitamina, não é uma coisa isolada. Um exemplo, você ganhou na Mega Sena aí, né? Tá na Mega Sena, tá lá com não sei quantos milhões na conta. Se você tiver um problema, às vezes, de ordem orgânica, mesmo sem preocupação com as finanças que você ganhou na Mega Sena, você não vai ter uma boa ereção, ou a mulher não vai estar relaxada na hora do ato e não vai ser bom. Então, quando nós falamos de libido, nós temos que entender o paciente, como é que está vindo com o parceiro ou com a parceira. Imagina, a pessoa com o filho em casa doente, normalmente ela não vai ter uma vontade, né? Sabendo que tem uma pessoa amada no hospital, teoricamente ela não vai ter uma vontade realmente de fazer amor ou sexo, dependendo do que for, porque ela tem uma pessoa que ela ama. Então a libido, ela envolve muitas coisas, fator financeiro, social, hormonal e de vitamina. Mas quando você, vamos lá, falei 5 aqui, né? Hormonal, vitamina, enfim. Financeiro, tá, vamos imaginar que tem 5. Mas se eu já resolvo o hormonal e resolvo a vitamina, de 5 nós não temos mais, temos 3. Já é meio caminho andado. Já reduziu metade praticamente. Então, se a pessoa tem uma... Mas acontece muito, tá? Uma pessoa que tem tardio,
Ô fulano, qual o seu problema? Você tem alguma coisa que, além de, não, poxa, estresse normal, todo mundo tem. Todo mundo tem, Né? né? A gente tem, você tem, o pessoal de casa também tem. Sim, às vezes foge uma coisa muito, né, fora da curva, Sim, uma sim. coisa mais extrema, mas não é o comum do nosso dia a dia. Não, tudo certo, o estresse eu tenho como sempre e tal, mas do nada eu senti uma queda na libido, no caso do homem. A ereção dele não tem aquela potência, ou ele não consegue manter, e a mulher às vezes, eu tô mais ressecada e tal. Aí quando você faz o diagnóstico ali, você faz uma reposição, né, normalmente de hormônio, nossa mãe, você melhora muito a vida da mulher e não só dela ou do homem, porque quando o homem está bem, ele tem desejo pela mulher, pelo quem for, e a mulher é a mesma coisa, pessoa que, né, eu brinco, né, quem faz aí, quem faz sexo, a gente tem que quebrar esse tabu de falar de sexo, né, que é uma coisa de adultos, né. Está envolvido diretamente com a qualidade de vida, Nossa, né? mãe, porque você está fortalecendo a relação homem-mulher, né? Independente de homem a homem, hoje em dia, né? Não tem essa questão de orientação, cada um com a sua, desculpa. Você está fortalecendo a relação ali de duas pessoas, ou mais, né? Uhum. Hoje em dia está assim, mas tudo bem. Você está fortalecendo. Com isso, a pessoa ela rende mais no trabalho, ela rende mais no dia a dia, acorda com mais vigor, porque sexo é uma energia muito poderosa. Sexo é terapêutico, podemos falar isso. Isso aí. Como diz um colega, não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico. Porque, assim, o sexo, isso aí não dito só por mim, né? Não sou eu. Mas Freud, Nietzsche já falava disso aí já há muitos anos. Né? A energia do sexo, ela perde para pouquíssimas energias, assim. Que eu vou lembrar aqui de estudar, ele só perde realmente para a questão da energia de você se manter vivo. Uhum. Porque o impulso sexual ele é muito importante para a vida, repetindo, do homem e da mulher. Então, quando você consegue resolver isso, repetindo também, se for o caso, a deficiência hormonal, ou de alguma vitamina, porque faltou vitamina, a pessoa não dorme bem, enfim, por aí vai, você consegue ajudar muito essa pessoa. Boas informações. Agora, minha última questão, a gente ia ficar aqui infinitas horas, né, falando sobre isso, ainda sobre reposição hormonal. Muitas mulheres têm medo de fazer por conta das histórias que ouvem que a reposição hormonal engorda. Isso realmente acontece? Pode acontecer, mas pode também não acontecer. Por isso, quando a gente fala, lógico, o hormônio só o médico pode indicar. Receitinha controlada, 2 vias, aquele negócio todo, é CID, CPF, é bem burocrático, que eu acho certo, Tem que ser, né? para não banalizar a venda. Porém, né, nós estamos aqui no Brasil, então já tem as fontes que o pessoal compra na internet, que vem de países vizinhos como Paraguai e outros também. Que o pessoal compra na internet, muitas vezes, ou, enfim, com um vizinho, com um amigo. Tem muito disso. E a pessoa consegue até passar no cartão, não sei como é que estão as coisas, né? Então a gente tem que entender que quando você usa com o médico, que o médico, repetindo, chegou uma paciente X lá, quer usar para fim estético, eu não passo, porque não pode. Mas lógico, a paciente que tem uma deficiência hormonal, tanto nos sintomas como no exame, a gente arruma esse exame dela, dá as vitaminas que estão precisando, dá o hormônio que está precisando, uma coisa feita individualmente. E de forma consciente, né? Doses baixas. Aí sim ela vai ter o benefício estético. A estética não foi o fator motivacional. Entende bem isso? Ele é uma consequência, é um colateral bom da medicação. Então, ela vai comer melhor, praticar atividade física. Mas a pessoa, naquele cenário que eu comecei a falar aqui, comprou na internet, não sabe usar. A mulher usou uma injeção que não pode. A mulher não deve fazer aplicação hormonal via injeção, via intramuscular. Aí bagunça a mulher toda, interrompe a menstruação ou sai do... Enfim, aí você faz uma bagunça realmente na cabeça e no corpo da mulher. Então, respondendo a sua pergunta, pode engordar sim, mas quando bem indicado, vai ajudar a mulher a perder peso, perder massa gorda e ganhar massa muscular. Fazendo da forma certa e principalmente buscando o profissional ideal. Exatamente. Nessa ocasião. Agora a gente vai falar de outro tema também muito polêmico, né? Que são os medicamentos para emagrecimento. A gente sabe que a obesidade afeta, né, inúmeros brasileiros, não só brasileiros, no mundo inteiro, né?
O número de obesos é enorme e assustador, porque falta qualidade de vida, porque são pessoas sedentárias, algumas são questões, fatores hereditários, genéticos, né? Enfim. Então vamos falar das canetas. Inclusive trouxe aqui Mounjaro e Ozempic para mostrar para a gente como que elas são. Essas canetas já foram utilizadas porque elas precisam de refrigeração. Então não fiquem assustados, o doutor Diego Morta trouxe canetas que já foram utilizadas para poder mostrar para a gente como é que elas funcionam. Elas são de fato aliadas no emagrecimento saudável? Sim. É importante que as pessoas de casa e todos nós, a gente tenha consciência que há alguns anos atrás, até nem tantos séculos assim, não tinha corticoide, não tinha antibiótico. Então, um exemplo, quem vai ao dentista não tinha anestesia, era no seco, né? No popular. Imagina. Você extrair um dente, não ter um implante para botar, para não ficar aquele buraco, dor, infecção, e as pessoas morriam. Porque hoje tem esse discurso, né? Eu sou contra a medicação, vai no dentista, então não usa anestesia, tá doente, não usa antibiótico, não usa corticoide, não usa remédio para dor de cabeça e por aí vai. Só que, batendo na tecla novamente, a preocupação é você usar o remédio de forma inconsciente, de forma irresponsável, sem acompanhamento. Se você tem pressão alta, que é hipertensão, aí o médico normalmente vai falar para quem fuma, reduzir o consumo do tabaco ou cortar, reduzir o consumo de álcool, se exercitar, perder peso, para que essa pressão volte ao normal. Fique ali no famoso 12/8. E a pessoa usa um remédio. A obesidade é uma doença. Nós temos que entender que a obesidade é uma doença, tem CID. O que é CID? Código Internacional de Doenças. E a obesidade é porta de entrada para muitas doenças. Diabetes, com o tempo a pessoa começa a ter uma resistência à insulina, fica diabética. Diabética é uma das maiores causadoras de morte no mundo, tá? De insuficiência renal e por aí vai. Defeito nos olhos, tá? A gente chama de retinopatia diabética e por aí vai. Doenças cardiológicas. Lógico que não ficou gordinho e vai ficar doente, mas isso aí é o decorrer dos anos. Então, se você tem uma medicação que pode ajudar a tratar, porque obesidade, você não cura ela. A obesidade, você simplesmente controla ela. Porque a pessoa pode estar sequinha, pode estar forte, ou o que for, se ela vacilar, ela volta a engordar. Porque são vários sintomas e várias questões envolvidas. Então, se você tem hoje a opção de medicações como o Mounjaro, né, que é a mais recente chegada ao nosso país, que é o quê? Que é o GLP-1 mais o GIP. São duas substâncias, duas incretinas, são hormônios gástricos, que eles causam saciedade, de forma simples. Eles vão te saciar, você saciada, o esvaziamento gástrico fica mais lento, fica cheio, casa. Você não tem aquela vontade de comer, né, como antes. Perfeito. Isso aí. O Ozempic, que é muito bom também, mas não está tão falado. Os dois são Mounjaro, só muda a dose, tá? O Ozempic a gente não tinha lá. Repetindo o que a Paula falou, são de pacientes que utilizaram e a gente pegou para explicar, às vezes, o paciente como é que a pessoa quer ver, às vezes na mão, aquele negócio, tá? Aí você pega esse paciente que usou o Ozempic, que eu gosto muito de passar, ainda porque ele tem um custo menor, né? Isso é importante. Esse Mounjaro realmente tem um custo bem mais elevado. Quanto custa uma canetinha dessa? Em média, R$500. Então são 4 por mês, né? Então, fica puxado, né? Fica puxado. Porque ele chegou aqui no Brasil em maio, esse mês. Mês passado. Mês passado. A previsão era chegar a dose de 2,5. Tem aqui 2,5 também? Tem. 2,5 esse aqui. A previsão era chegar perto dos R$2.000 e o de 5 chegar perto dos 4.000. Mas chegou pela metade o de 5. De 2 também vem bem menos. Mas bem menos, mas mesmo assim é puxado para uma parte das pessoas e para que a pessoa continue fazendo o tratamento, né? Porque não é só fazer muitas vezes um mês, né? Mas enfim. O Ozempic eu gosto muito também, que esse aqui é Tizepatida. Não já era o nome comercial, o nome da farmácia. Mas a substância, só de casa vai conseguir ver, que é Tizepatida. Só compra com receita. Há poucos dias veio uma nova resolução da Anvisa,
que eles vão precisar reter receita tanto desse como qualquer análogo GLP-1. Saxenda, que é um pouco mais antigo, Ozempic, esse e tal. Então, a partir de, se eu não me engano, dia 23 de junho, só vai poder ser comprado isso aí na farmácia com receita médica. E o resultado de quem utiliza essas canetas é mais acelerado? É mais. E isso não traz nenhum malefício? Tem contraindicação? Normalmente não, porque isso aqui foi descoberto em pacientes que faziam bariátrica. Eles queriam entender por que o bariátrico, logicamente, com a redução do estômago, você tem menos volume, você pode comer, então você come menos, perde peso, não tem mágica, né? Mas os pacientes que fazem a bariátrica, eles aumentam muito a produção do GLP-1. Aí aí é um lagarto que tem esse veneno, e lógico, o laboratório faz e faz as canetas. Só que, é o que nós falamos mais cedo, se você, hoje você consegue comprar na farmácia sem receita. Começa a usar de forma errada. Sem orientação. Sem orientação, não muda os hábitos, não vai à academia. Vou usar por usar. Vai perder e ganhar de novo. Ou nem perder, ou até mesmo ter um problema, porque qualquer remédio pode causar colateral. Pode ter efeito rebote? Pode. Tudo pode. Exemplo, o paciente fez uma plástica, uma lipo. O médico foi lá, sugou aquele gordurinha e tal. Se ele voltar a engordar, vai voltar. Se o paciente tem ansiedade e depressão, foi na terapia, resolveu. Largou a terapia ou não resolveu a questão, vai voltar. Então, assim, tudo você fez musculação durante 25 anos. Ficou um ano sem fazer, vai perder a massa muscular de forma bem acentuada. Por exemplo, você com um paciente onde é indicado o Mounjaro ou o Ozempic. E aí que vai chegar um certo tempo que você vai ver a necessidade de suspender esse tratamento. Isso pode causar algum tipo de dependência? Ótima pergunta. Química não. Mas o paciente, vamos lá. Eu sempre explico ao paciente isso. Eu só indico ao paciente se ele me prometer ali verbalmente que ele vai mudar os hábitos de vida. Por quê? Você não pode usar ela sozinha, tem que mudar tudo. Não adianta, porque ele vai investir um dinheiro que não é baixo, porque é a medicação que já tem um custo elevado. É o médico, é a academia, e são suplementos. Então, realmente é um investimento que, lógico, um investimento feito na pessoa é o menor investimento que pode ser feito, porque quando você investe em carro, em casa, fica tudo aí. Mas e você é seu templo, você é o seu parceiro até o último dia. E é o que tem de mais valor, né? E quando você se cuida, você, querendo ou não, você está bem. Você está com quem te ama bem. Com seus filhos bem, com seu marido bem. Todo mundo de casa nesse mesmo perfil e padrão. Só que se a pessoa não, beleza, vou mudar os hábitos, eu quero usar o remédio para dar um start. Como assim? Eu tenho que perder 20 quilos. Vou focar com o remédio até perder 10. Depois que eu perder esses 10, eu vou ralar os outros, o restante na raça, sem o remédio. Pode também. Não. Vou esticar um pouquinho mais e tal. O que eu faço normalmente? Eu faço com o paciente 8 semanas, são 2 meses. Normalmente. Isso aí depende de cada paciente. Sim. Mas o normal. Faz 8 semanas, que são 2 meses. Lógico, junto com acompanhamento, quase semanal. Com a reposição de vitaminas, porque às vezes eles param de comer e perde vitamina, começa a cair a imunidade, tem isso também. Então, só ele estar com a gente ali semanalmente, ele tira as dúvidas e tal. Tem muitas coisas envolvidas, né, nesse processo. A gente vai pesando, ver como é que tá. Evoluiu. Fulano, vamos desmamar isso aí. Ao invés de você vir uma vez por semana, vem de 15 em 15 dias. Que aí você vai gradativamente, já vai e ele pega confiança. Vai pegando confiança e vai trabalhando o psicológico, né? Que a nossa cabeça é que manda. E ele fica, se você quiser vir aqui, você vem e toma que a gente combina. Então ele sabe que se ele precisar, ele vai ter. Então tem pacientes que já tem, sei lá, mais de um ano sem usar nada, mas realmente eles mudaram os hábitos e não houve reganho. Mas lógico, chutou o balde, largou o médico que você foi, voltou a beber, a perder noite, a não treinar, a conta é simples. A conta vai chegar. Quem não pode fazer a utilização dessas canetas? Gestante, lactante, nem pensar. Acho que quase todas as medicações no mercado você tem contraindicação para lactante e gestante, né? Às vezes a mulher não sabe que tá, então é bom ficar esperta. Atrasou um pouquinho ali o ciclo, já
faz um teste, aí se tiver, avisa o médico, suspende, tá? E pacientes com câncer hepático, que é no fígado, e pacientes também com câncer de tireoide, que é realmente um público muito reduzido, assim, muito pequeno, né? Então, realmente não tem grandes contraindicações de você usar, não. Agora, Diego, para a gente encerrar, é um assunto muito extenso, falamos de reposição hormonal, estamos falando agora de emagrecimento, qualidade de vida. Uma pergunta que eu vou querer que você seja bem certeiro na sua resposta, porque é uma pergunta forte. Lá vem. Você, como especialista, o que você me diz? Mounjaro e Ozempic, elas resolvem o problema ou elas mascaram? Vamos lá, uma boa pergunta e uma resposta também que não é escorregar. Repetindo, se você de casa quero mudar de vida, quero cuidar de mim, quero ser uma pessoa que, famoso autocuidado, que eu vou estar bem comigo mesmo, eu estando bem comigo mesmo, eu vou estar bem com as pessoas que me amam, eu não vou encher a paciência, quase falei outra coisa, eu não vou encher a paciência de ninguém que trabalha comigo, eu vou ser bem resolvido. E eu quero buscar um aliado que vai me ajudar a comer menos, que vai reduzir a minha glicose, que está ali quase diabético, vai ajudar a reduzir minha insulina, vai ajudar a reduzir a minha pressão arterial, porque eu comecei a comer menos, perdi peso, vai ser um grande aliado. Então, você está me dizendo que vai depender da conduta do paciente. A salvação é sempre individual, gente. Isso não é... Então, não estou sendo religioso. Mas a salvação depende da pessoa querer fazer. Eu tenho centenas e milhares, sem exageros, de pacientes que já perderam peso comigo. Mas tem a passada também que não perde, que é a culpa do marido, que brigou com o marido, com a mulher, e sempre tem uma desculpa, como se qualquer problema tirasse a pessoa do rumo. Não, você tem que assumir, é seu compromisso. Você não tem que todo dia ir trabalhar? Eu tenho. Vocês também de casa, creio que sim. Vocês também que sim. Então, o cuidado do corpo, o cuidado com a saúde é o compromisso dela, porque se você ficar doente, meu amigo, minha amiga, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa ali, encostado, muitas vezes quem é autônomo, assim como eu, né, enfim, a gente que é liberal e tal, ou até mesmo CLT, às vezes você começa a ficar encostado, enfim. Então, o seu corpo é o seu templo. Não é, Diego, a estética. Todo mundo quer ficar bonito, de sunga, pelado, todo mundo quer ficar. Né? Mulher, homem, idoso, adolescente, isso é a verdade, não vamos mentir, não vamos usar de hipocrisia aqui. Mas a estética depende do gosto, uns gostam de mulher um pouco mais forte, de mulher mais magrinha, as mulheres também gostam de homem com cabelo, sem cabelo, forte, branquinho, moreninho, né? Cada um tem gosto. Mas a saúde é universal. Você tem que estar com as taxas em dia, sem doença. Então, quando você lança a mão, tá, dos tratamentos hoje, inclusive eu estava vendo a matéria, mas não sei onde é que foi. Na internet também, né? Hoje a gente quase não vê TV, eu pelo menos em casa eu nunca nem vi TV. Só vejo YouTube com o negócio da minha filha, com aquelas boas de criança. Né? Te entendo. Mas assim, uma reportagem que acho que isso é previsão, tá, gente? Não é certo. Mas que daqui a 20 anos não vai mais existir a cirurgia bariátrica. Por quê? Essas canetas, né, o Ozempic e tal, elas são comparadas a uma cirurgia bariátrica, só que não tem corte e não tem os riscos da cirurgia. Não estou falando mal da cirurgia aqui, que salva muita gente, tá? Muita gente. Mas imagina você conseguir perder a quantidade de peso. Vamos lá falar um pouquinho de estudos rapidamente. Pelos estudos, o Ozempic, a pessoa em 1 ano e meio, tá? São 72 semanas ou 78 semanas, uma coisa assim, mais 1 ano e meio, 18 meses. Quem usou o Ozempic, um grupo estudado, em média, que essa é a magnitude, tá? Perdeu 15 quilos. E quem usou o Mounjaro, que é a Tirzepatide, 22 quilos. Nossa, é muito tempo, não é muito tempo não. 1 ano e meio passa rapidinho. Eu tenho paciente que já usou semaglutida, tá? Eu tenho até isso documentado na minha rede social, quem quiser ver, não é fake. Ele deu 30 quilos em 1 ano. De maio de 24, ele fez um propósito com ele mesmo, ele iria fazer 1 ano. E ele, com menos tempo, tinha que ter parado já, mas ele quis continuar para encerrar esse mês passado, que já encerrou, né? Então, assim, 30 quilos em 1 ano. Todo mundo vai perder? Não. Todo mundo tem que perder? Não, mas é possível.
Então, imagina, ele poderia ser um paciente eletivo a fazer uma cirurgia bariátrica. Ele conseguiu perder, tá treinando, faz uma musculação com o nosso amigo cabeça, espinho, não sei o que, mudou os hábitos, viaja, trabalha bem, mas conseguiu perder. Foi o remédio? Não, foi só ajudou ele, foi só um dos pilares que são muitos para a qualidade de vida e bem-estar. Mas o foco dele foi essencial nesse processo. O Diego, mais importante. muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Nós ficaríamos horas aqui falando mais sobre esses temas, mas eu acho que o que a gente abordou que foi de fato suficiente para que muitas pessoas desmistificassem alguns mitos, né? E principalmente obtivessem mais informações. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Tá? Gostei muito de estar com você, como sempre. Desejo a você muito sucesso aqui, que isso é questão de, sei lá, você e sucesso, eu acho que ando de mão, ando de mão dadas. Não, é um trio, né? Eu, sucesso e manchete. Podemos falar isso. Falar agora, e a manchete também. Quero parabenizar pela estrutura realmente, que é muito bonito, eu não conhecia. Tive esse prazer, essa honra de começar com você aqui hoje, de estar aqui. E a gente, repetindo, fica feliz quando as pessoas investem nessa magnitude na nossa cidade. E muito sucesso para todo mundo que está assistindo, para você e para toda a equipe. Saúde. Estaremos aqui de portas abertas não só para você, mas para outros profissionais que estão nos acompanhando nesse momento para abordar, né, questões importantes realmente para a sociedade. Conversei com o Dr. Diego Mota, médico, nutricionista, especialista em emagrecimento e qualidade de vida. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.